E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai conversar sobre um framework muito querido aí nos desenvolvedores front-end. Estou aqui também ao lado de Arthur Grino, o Bexiga. E aí, Bexiga, como que você tá? E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje para falar um pouquinho de Angular, participando de novo aqui no podcast. Sempre um prazer estar aqui. Sou desenvolvedor aqui na DTI, né? Full stack aqui, mas trabalho um cadinho com Angular. E também estou aqui do lado do parceiro aqui, o Alisson Soares. E aí, Alisson? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Alisson, né? Trabalho aqui na DTI também com desenvolvimento full stack. Gosto do crushzinho por front-end. É prata no Valorant. Vamos dar uma expose aqui. Exposed. E gosto bastante aí de desenvolver em Angular. Um frameworkzinho preferido meu. E estamos aqui também com o Jotinha, né? O grande J. Renan. Fala aí, Jota. Bom dia, pessoal. Bom estar aqui de volta no podcast. Hoje estamos super bem acompanhados. Trouxe um pessoal aí da Guilda de Front-End, da DTI, que é um grupo de pessoas que tem interesse em front-end. E temos aí a Thaís. Oi, Thaís. Ei, pessoal, tudo bom? Eu sou líder de desenvolvimento aqui na DTI e trabalho com React. Não trabalhei com Angular ainda e estou aqui para aprender um pouco mais sobre ele. Veio trazer uma visão diferenciada aí para nós. Também estamos com o Thiago Rezende. Se apresenta aí, Thiagão. Oi, Jotinha, meu nome é Thiago. Eu vou tentar falar um pouco aqui da lib mais utilizada do mercado aqui. Então é isso aí, gente. Falei que a gente vai conversar sobre um framework muito querido, mas eu não contei qual que é. Mas vocês já devem estar sabendo aí, nós estamos falando sobre o Angular, né? Que parece que nasceu há 257 anos atrás, mas na realidade começou em 2016, né, gente? Quem quer contar um pouco pra gente da história desse framework? Ninguém, né? Ninguém quer contar. Bom, galera, a gente sabe que o Angular, ele surgiu aí já faz uns bons anos, mas ele passou por um caminho muito longo já nesses anos. Então, ele surgiu lá como o AngularJS, né? E eu conheço muita gente que não sabe, mas o AngularJS é diferente do Angular. Então, na segunda versão, quando o AngularJS passou para a versão 2.0, ele se passou a chamar Angular. E aí, houve o que eles chamam, né, de breaking change. Houve muitas mudanças, a estrutura de fluxo dos dados nas aplicações mudou completamente. E desde então, o AngularJS passou a se chamar só Angular. Hoje em dia, o pessoal diferencia pouco os dois, porque o mais adotado de fato é o Angular, e o AngularJS deixou de receber updates tão frequentes assim. Mas é isso, hoje nós estamos na versão 10, se não me engano, do Angular já, e ele tem um grande poder de processamento junto com outras frameworks e bibliotecas que compõem aí essa grande suite de ferramentas que você consegue usar dentro do Angular, né? Por exemplo, o SJS, para você poder usar um pouquinho ali de programação reativa. E até hoje essa biblioteca, né, que é mantida pela Google, biblioteca não, framework, porque eu sei que o pessoal do front-end gosta muito dessa briga. O pessoal gosta muito dessa sintaxe que o Angular tem de usar coisas reativas, que é diferente de outras libs por aí. Até só complementar na parte da versão, assim, a gente vê muito no mercado, às vezes colocando Angular 2+, por exemplo, só para indicar que é esse Angular mais novo, assim, para diferenciar. E até no comecinho, assim, quando o povo falava muito assim, você trabalha com Angular JS ou Angular 2 ou Angular 4, aí acho que à medida que foi saindo versão, acho que a cada 6 meses, a versão nova, mais ou menos, então hoje em dia tá meio que virou só o Angular mesmo, assim, o oficialzão, né? Esse mais... Inclusive ele não teve versão 3, né? Eu acho que tinha alguns pacotes que tinham o V3 no nome, na versão do pacote, aí para evitar confusão eles inclusive pularam do 2 pro 4. Porque teve essa questão de evolução das versões, que era para ser uma ideia de ser linear, né? E não quebrar, por exemplo, você conseguir atualizar sua aplicação sem ter que fazer grandes alterações no código, mas já na migração ali do 2, tentaram a versão 3, só que não funcionou bem, aí já foram direto para 4, e aí ali depois do 5 para o 6 você já tem um trauma para poder fazer a atualização também, mas aí depois que chegou na versão 8, as atualizações das versões, se você quiser atualizar sua aplicação, é menos traumática. Eu acho que foram aprendendo ao longo desse período. A versão 6, ela foi... Óbvio, ela não foi uma quebra igual uma mudança do AngularJS para o Angular, mas ela mudou, ela definiu a cara do Angular, né? Ela adicionou várias coisas e
foi a grande mudança. Depois, eu acho, da 6, ninguém mais agora, inclusive, fica se importando. Tô na versão 7, 8, na 9, na 10. Foi uma evolução mais contínua, né? Sim, mas é o que quebrou ali da 5 para 6 foi a mudança da versão do RxJS. Exatamente. Que tem dentro dele. E isso daí que mudou muito a sintaxe do que você trabalha com reativo ali dentro do código. E o que é RxJS, Alisson? Além de ser o nome que é quase impronunciável para mim. Exato. É o pacote responsável para a gente trabalhar no Angular com o pattern do observable, onde que você consegue ter ali, você consegue programar de forma reativa, você consegue determinar padrões onde que você vai, como que eu posso dizer, você tem o seu código ali, vai acontecer determinado evento e você vai ter pontos dentro do seu código onde que você vai estar escutando e esperando uma resposta disso. Então, dessa forma, você consegue, por exemplo, disparar uma chamada no API e implementar a escuta do retorno dessa. Seria basicamente o que você tem com promises, só que, trazendo para um pattern um pouquinho diferente dele, né? Já que eu não tenho muito para contribuir com o Angular em si, só estressar um pouquinho a questão do pattern do observador, né, igual o Alisson contou. Sempre que eu lembro desse pattern, eu lembro de NCIS, quando eu assistia esse programa policial, que a galera ficava vigiando a casa do suspeito, e quando ele saía de casa, eles iam lá e prendiam ou faziam alguma ação, né? Então, sempre acontece isso, né? O componente ele fica escutando, observando outros componentes e age reativamente a partir disso. E eu acho que esse é um dos padrões de desenvolvimento mais importantes no front-end. Ele é usado, obviamente, em outros paradigmas, mas no front, por questões de performance, por questões que o front está reagindo diretamente com o usuário, porque ele é a interface ali homem-máquina, esse é um padrão muito importante e usado praticamente por todas as libs e frameworks do mercado. Com certeza. E assim, pessoal, imagina que eu nunca trabalhei com Angular. O que seria o primeiro passo para eu começar um projeto? Onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que baixar? E o que eu tenho que fazer para conseguir já programar hoje? Então, eu recomendaria começar assim, baixando aliás, olhando a própria documentação do Angular, lá tem um Get Started lá, que vai dar um overview inicial, assim, supondo que você não fez nenhum curso, nada nesse sentido, né, que você vai ter a documentação lá, e uma das grandes vantagens do Angular, assim, uma coisa forte, que ele tem a linha de comando deles. Então, quando você instala e dá um ng-new e cria sua aplicação, com uma linha de comando, assim, você já cria uma aplicação rodando sua máquina, assim, você dá o comandinho lá, e já está o grosso, assim, de uma aplicação toda rodando sua máquina. Aí, a partir daí, tem 1 milhão de coisas que pode fazer assim, olhando a documentação, mas o primeiro passozinho seria esse, né? Assim, baixar a linha de comando e começar a aplicação nova. Eu falo que a documentação do Angular ela é uma das mais completas de framework, biblioteca, qualquer coisa que eu já tenha trabalhado, porque toda vez que, por exemplo, chega uma pessoa nova no meu squad e aí não tem familiaridade com Angular ainda, eu faço exatamente isso que o Arthur falou. Dá uma olhadinha no Getting Started do Angular, faz o Tour of Heroes lá, você já vai pegar assim, o principal do que precisa saber dentro da biblioteca, por exemplo, fluxo de dados. O dado entra no componente assim, sai do componente assado, ele vem, você consegue utilizar um service dessa forma aqui, você já começa a pegar alguns comandos da CLI dele, a CLI do Angular é muito boa, você consegue já deixar padronizado o projeto, porque, por exemplo, você dá um ng generate component. A partir disso, você já tem um componente lá com os arquivos de TypeScript, HTML, o SCSS, e já está organizado para você dentro de uma pasta. Então, é um pouco mais difícil para quando você tem várias pessoas começando, da sua aplicação ficar muito bagunçada. Tem como ficar bagunçada porque o pattern do observable, às vezes, pode deixar o fluxo de dados embaralhado, gerar dependência circular e etc. Mas nessa forma de organização do código em si, eu acho a CLI muito importante para poder auxiliar no início assim, da galera. Eu acho que isso até é uma vantagem do Angular em si, de maneira geral, que ele é um framework bem estruturado de maneira geral, assim. Então, as coisas são bem organizadas. Lógico que o desenvolvedor sempre, se ele quiser avacalhar o negócio, ele consegue, né? A gente sempre tem poder para isso. Mas, em geral, assim, o framework, ele já, principalmente usando a CLI,
já criar as coisas de uma maneira bem estruturada. Ele já vem com TypeScript, né, por default, então também já tem uma tipagem ali mais forte. Se você quiser adicionar o SAS ou algum outro pré-compilador de CSS lá, ele também já consegue isso por default, os arquivos de teste. Então, ele é um framework que eu vejo, aí puxando sardinha para ele, assim, bem utilizável em grandes aplicações, em sistemas bem robustos de grandes empresas e tudo, porque eu acho que ele permite melhor uma organização do código. É mais fácil transitar entre aplicações desenvolvidas em Angular, porque elas têm tudo uma cara mais ou menos parecida, o padrão que os desenvolvedores seguem para desenvolver ali é meio parecido, e isso eu acho que é uma vantagem bem bacana do Angular, assim, em relação aos... Não sei, em relação... E aí é importante falar do Style Guides, né, porque começou com o Style Guides lá do AngularJS, né, com o John Papa, e quando migraram para essa versão 2, Angular 2+, né, quem escreveu o Style Guides dessa parte do Angular foi o John Papa também. Então, isso trouxe uma organização, trouxe um senso, tipo assim, não, beleza, galera, agora a gente tem aqui um pattern, um padrão a ser seguido, temos um guia de estilos aqui de como desenvolver, de como organizar a minha árvore de projetos, e eu vejo todo projeto Angular que eu chego, tipo assim, por default, até falando, né, a CLI força você a usar o Style Guides, porque quando você dá um ng generate component, ele já gera no formato que tem lá no guia de estilos definido pelo John Papa. E isso é bacana, que você não consegue fugir muito tentar bagunçar. Eu falo que para tentar bagunçar uma aplicação Angular, você tem que querer muito. Então é mais complicado mesmo. Gente, como é que fica a arquitetura interna do Angular, né? Eu já ouvi falar que ele se assemelha muito a MVC, camada, não é? Como que ele funciona internamente? Qual que é a proposta deles de funcionamento? E aí, Jota, você sabe essa daí? Eu acho que esse paralelo existe porque nós temos, por exemplo, o conceito de serviço no Angular, né, que é geralmente onde é tratado ali a parte de HTTP requests ou então lógicas que abranjam vários componentes, mas eu não chegaria a dizer que é uma arquitetura MVC de fato. Ela é muito mais parecida com uma arquitetura de componentes, mas ela utiliza, sim, algumas entidades que têm nomes tradicionais, né? Então você tem um service que atua aí nesse caso. Mas eu não diria que é exatamente o MVC, é um pouco diferente. O MVC fica ali mais, de fato, no back-end, e o Angular concentra mais essa questão de componentes, que é muito difundida na web como um todo, em várias frameworks, né? Você constrói ali pequenos pedacinhos de aplicação que vão ser reutilizados em outros lugares, tanto na parte de lógica quanto na parte visual, e aí você concentra tudo isso num bloquinho, como se fosse um Lego mesmo, e esse Lego vai formando coisas maiores até você ter lá uma aplicação grande que pode ser utilizada para várias coisas. Eu já ouvi até fazendo um paralelo com, tipo assim, MV asterisco, porque não necessariamente controla, né? Tem outros tipos que pode completar essas siglas. Mas porque o Angular, ele tem um template, que seria o HTML dele, ali parecido, fazendo paralelo com a view. O model também, você pode criar o seu modelo lá de dados, usando principalmente o TypeScript, ter lá uma interface, uma coisa nesse sentido. E esse asterisco, que poderia ser o controller ou alguma outra coisa assim, seria a parte que tem o componente mesmo em si, com o TypeScript ou com os serviços. Então seria tipo assim, um paralelo com esse MVC ou MV alguma coisa, mas assim, eu acho que a linha que o Jota falou é mais... Eu acho que forçar para colocar no MVC, alguma coisa assim, seria só forçar a barra para encaixar. É mais se você olhar para ele, entender que é um componente ali, que dentro do componente você tem o template dele, o estilo dele, que é o CSS, e o JavaScript, né, o TypeScript lá com as regras dele, assim, de interação e tudo. Acho que você vai ter uma visão mais assertiva de como ele funciona e também uma visão mais fácil de estender para outros componentes, digamos assim, né, que hoje outros componentes, outros frameworks ou bibliotecas, tudo, que hoje muita coisa da web é pensada em componente, então é melhor pensar mesmo em componente do que talvez tentar encaixar nessas siglas. Eu vejo muita gente fazendo um paralelo, né, para poder tentar assimilar e entender como que o framework acaba funcionando, e aí ela acaba trazendo isso para um que conhece de propriamente dito.
Mas eu vejo que a pessoa faz isso e coloca tantas exceções na hora que ela vai falar que é um MVC, que é mais um desserviço do que algo que ajuda, de fato. Eu já vi gente comparando o Angular com o VB, falando que o TypeScript é o code behind por trás da tela ali do HTML, entendeu? Pois é, aí você pega um programador geração Y que nem mexeu com VB nunca na vida e ele não sabe o que é isso aí. Exatamente.